Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manohara Vancha Kalpataruvasya Kipa Sindhu Bhavacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangum Langhayati Girim Yat Kipatamahang Vande Paramananda Madhavam Vrindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasacha Krishna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudira Sankirtane Krishna Kathopadesha Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukto Bhakti Pramodaksha Jagodharan Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham Tethaspadam Siva Virinchanutam Saranyam Vitatiham Panutapal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charunarvindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Vispurajita Gumapika Pavadushu Adarshu Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Karosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanuka bodhatam Sankirtanai kapitaro kamala yatash Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Suruir Bandito Diparupam Bhuktin Jamuktin Chatada Sinitam Bhavanurupe Nasada Naranam Ganga Tarangaramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tvam Bhagam Narayano Priyamanangamadapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisajusva Vadane Lakshmir Yashacha Vakshasi Jasyaste Hide Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
Krishnat Ketana Ganu Nartano Kala Patho Jani Bhrajita Sadbhakta Vali Hamsa Chakra Madhupo Seni Viharaspadam Karnanandi Kaladhanir Bahatume Yuvha Maru Prangani Sri Chaitanya Dayanidhe Tabalasad Leela Sudha Sarduni. Gaudiya Gostipati. Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada uma vez respondeu a uma pergunta dentro do templo de Jagannatha. Um devoto perguntou: por que esses desenhos, essas esculturas estão aqui na parede? Estes baixos relevos no templo de Jagannatha existem como odaliscas esculpidas ao redor da muralha. Isso parece que é muito ruim, porque é cheio de luxúria. Prabhupada disse: isso é muito auspicioso. E alguém perguntou: como isso é auspicioso? Sim, porque os materialistas, respondeu Prabhupada, por conta do seu desejo de desfrute, vão vir aqui tomar darshan de Jagannatha, mas eles serão distraídos por esse tipo de imagem. Portanto, isso é um arranjo do Senhor Supremo. É por isso que existem, às vezes, imagens assim sensuais do lado de fora dos templos, para distrair aqueles que estão ocupados com a visão material o tempo todo. Eles ficam presos do lado de fora do templo. Eles não precisam ver Jagannatha, porque as duas coisas não podem ser vistas simultaneamente. Material e transcendental, a visão material e a visão transcendental não podem acontecer ao mesmo tempo. No Chaitanya Charitamrita está escrito: com os olhos materiais, se nós quisermos ver o Senhor Supremo, Gurus Vaishnavas, não poderemos fazê-lo. Não será possível. Cálculos materiais, visão material, nós podemos tentar usar, mas nós nunca conseguiremos enxergar o Senhor Supremo com esses meios materiais, porque o Senhor é auto-manifesto, Ele é um objeto transcendental, a Prakrita. Então, com o nosso olhar material não é possível olhar Jagannatha, Baladeva, Subhadra, Radharani, o Gurus Vaishnavas, Prabhupada. Nós não podemos ver. Através da ajuda da nossa visão material, nós somente conseguiremos ser trapaceados. Aqueles que têm fé firme, nos próprios olhos, no próprio ouvido, no próprio nariz, nas próprias orelhas, na própria língua, nas próprias pernas, eles têm confiança plena. Eu posso enxergar, você não enxerga. Tal pessoa estará iludida. Aqueles que se acompanham, que querem se aproximar com o cérebro material, com os órgãos materiais, eles serão deprivados da visão espiritual. Então, é muito bom que exista esta visão. Os materialistas podem chegar ao templo de Jagannatha por conta do dinheiro, eles vão alugar um hotel caro, eles vão viajar até ali de alguma maneira, eles acham que podem entrar no templo de Jagannatha e acham que podem olhar com os olhos materiais, olha que legal, olha que bonito, mas eles serão, para eles será invisível ver Jagannatha. Eles vão entrar no templo, na sala do altar, e vão achar que Jagannatha não tem mão, não tem pé, tem olhos redondos. Eles não vão poder ver Deus. Eles vão ver somente o ídolo. O que é isso? Eles vão se perguntar. É por isso que o Senhor Supremo quer nos trapacear. Eu não tenho mãos, eu não tenho braços. O que eu posso dar para você? Vá para Kali, para Durga, ela tem infinitos braços. Eu não posso dar nada, eu não tenho mão.
para nos trapacear, Jagannatha, de propósito, faz esse passatempo, para nos trapacear, para nos testar. A mesma conversa aconteceu quando nós falamos sobre Mahaprabhu e o Vedanta. Sarvabhauma Bhattacharya ia todos os dias ver Jagannatha, mas ele acreditava que Jagannatha era o Brahman pessoal. Mas depois da misericórdia de Mahaprabhu, ele mudou. Então, o Senhor não tem pernas, não tem braços, ele pensou. Está escrito. Mahaprabhu disse, Jagannatha tem mãos, braços, pernas, tudo, mas aprákrita, imateriais, não como nós. E de quem é a culpa? De quem é a culpa? Qual é o ponto? Por conta de uma asatsanga sucessiva, nós estamos nos conectando com a ignorância, com a matéria, com a imperfeição o tempo todo. Qual é o processo para cortar isso, desenvolver um poder de visão suficiente para que em toda a Maya eu possa cortar e ver a verdade? Esse tipo de poder você teria que desenvolver. Se alguém fosse dizer, no oceano existem ondas enormes, eu não posso tomar banho. Como é possível? Cheio de ondas? Eu não posso, é perigosíssimo. Quando as ondas pararem, aí eu vou entrar na água. Alguém poderia dizer isso, né? Algum tolo. Nossa, quanta onda! Não, não dá para nadar assim. Como que eu posso? Vamos esperar as ondas acalmarem, quando elas pararem, aí a gente entra. Mas as ondas nunca vão embora. As ondas não irão embora nunca. Essa pessoa vai ficar olhando para o oceano. As ondas nunca param. Dessa maneira, Maya está sempre funcionando. Mas você tem que desenvolver uma visão transcendental através da qual você pode cortar toda a ilusão pelo poder do Guru. Você pode ver o que é o que. Muito tempo atrás eu disse, você se esquece, o Guru Padapadma é o meio transcendental, o meio transparente através do qual nós podemos ver o que é o que. Com os olhos materiais, nós não podemos ver nada. Você será trapaceado. Dessa maneira, nós não poderemos ver o Radhakunda, o Shyamakunda. Nós vamos ver pedras, mas não deidades. Isso não é o processo. Então, a satsanga está lá. Você não pode dizer, eu vou matar todo mundo, só os sábios ficarão vivos. O que é isso? Que nem Napoleão Bonaparte quer cortar a cabeça de todo mundo? Não é possível. Não é assim que vai funcionar. Prabhupada quer dizer que é melhor retificar. Não devemos retificar o mundo inteiro, nós temos que nos retificar. Se você quiser corrigir um por um, por que você não retifica a si mesmo, em vez de ficar vendo o defeito nos outros? É muito melhor. Tente retificar a si mesmo. Mas a alma condicionada quer retificar os outros. Como é possível? Então, primeiro retifique a si mesmo. O Guru e os Vaishnavas, eles tomam a responsabilidade de mudar você, de corrigir você. Mas se você tentar mudá-los ou mudar as pessoas, você não vai conseguir. Você só vai contaminar o seu coração criticando os demais. E você perde tudo dessa maneira. Então, dessa maneira, você tem que desenvolver uma técnica de bhajana. É uma técnica do bhajana. Como o nosso Guru Varga fica na companhia de almas condicionadas, mas eles estão sempre conectados com Krishna. Qual é a tecnologia que eles têm se a gente não consegue fazer isso? E nós temos que descobrir esse segredo.
Essa é a chave para entrar. Para conseguir entrar no Gaudiya Bhajana é satsanga. Senão você vai ficar do lado de fora gritando, deixa eu entrar. Mas você não pode entrar. A chave é satsanga. Você precisa dessa chave. Se associar com os devotos. Então, onde o Bhagavad Gita termina, ali começa o Gaudiya Darshana, a visão dos Vaishnavas da Gaudiya Mata. Quando todo o Bhagavad Gita para, a partir daquele ponto, o Gaudiya Bhajana inicia. E aonde o Gita para? Aonde o Gita para? Ninguém sabe? Sarva Dharman Parityajam. Esse é o ponto final do Bhagavad Gita. É o último conselho de Krishna. Sarva Dharman Parityajam. E daquele ponto começa, abre-se o portão da vida espiritual segundo os Gaudiya Vaishnavas. E você começa a estrada em Sharanagati, na rendição. Então, onde o Gita acaba, a visão dos Gaudiya Vaishnavas inicia. Não é bom fazer a satsanga, se relacionar com materialistas. A satsanga significa aqueles que se concentram em coisas materiais. A satsanga é um capítulo vasto, mas basicamente a satsanga significa, de alguma maneira, aqueles que vão se concentrar em coisas materiais. Eles não estão concentrados em assuntos transcendentais. Eles querem tudo ligados à matéria, homens, mulheres, coisas, objetos materiais. No Chaitanya Charitamrita existem 3 partes. Uma delas são aqueles que não são devotos de Krishna e fazem Joshit Sangha ou Asatsanga, ou seja, aqueles que se associam com o desejo material. Aqueles que fazem Joshit Sangha então aqueles que estão fazendo Joshit Sangha diretamente. Aquilo é Asatsanga, eles estão se associando com seus desejos materiais, através dos seus desejos materiais. Então a segunda é, eles não estão fazendo Joshit Sangha pessoalmente, eles não estão correndo atrás dos seus próprios desejos diretamente, mas eles se relacionam com pessoas que estão. Então, existem aqueles que estão vivendo em função do próprio desejo material. Esse é o primeiro nível de Asatsanga. O segundo nível de Asatsanga são aqueles que não estão se associando com o mundo através do desejo, mas eles se relacionam com aqueles que fazem isso. Então, por exemplo, seus amigos, seus filhos, seus irmãos, isso também é Asatsanga. Eles fazem associação com materialistas, então eles estão indiretamente em Asatsanga. Isso também é uma contaminação. E a terceira qual é? Aqueles que não são devotos. Aqueles que são Krishna Abhakta. Isso também é Satsanga. Asatsanga, perdão. Isso também é Asatsanga. Então, do que nós falamos que é Joshit Sangha, essa atração pela matéria? O que quer que puxe você com muita força? Comida, beleza, sexo, dinheiro, poder, família, tudo que prende você é considerado Joshit Sangha. Eu deveria desfrutar de tudo isso. Isso é Joshit para você. Então, aqueles que estão vivendo de Joshit Sangha e aqueles que têm atração por coisas materiais, dinheiro, posição, aqueles que se relacionam com essas pessoas também estão presas. E aqueles que são não devotos de Krishna, aqueles que se comportam
contrários aos devotos. Eles também representam uma relação de asatsanga. Então é melhor você retificar você mesmo e conseguir enxergar aonde está a satsanga. Você não pode conseguir retificar o mundo inteiro. Então, dessa maneira, Prabhupada costumava dizer, é meu pedido para vocês todos. É melhor que você tente retificar a você e não tente retificar os outros. Se os seus olhos estão retificados, estão corrigidos, você pode observar que tudo é favorável. Você tem que desenvolver Vaikuntha Darshana. O que é essa purificação do olhar, essa retificação? Você não vê mais problemas. Enquanto você vê problema em tudo, você está olhando através de Maya. Mahaprabhu não queria nos ensinar a insultar as mulheres. Mahaprabhu nunca disse isso. Mahaprabhu mostrou um comportamento rigoroso para que fosse compreendida um aspecto da filosofia. Senão Mahaprabhu ia fazer tudo ficar aberto e as pessoas iam confundir o que é sannyasi, o que é renúncia, o que não é. Então, os sarrajias, hoje em dia, vejam o humor deles. Eles falam de Narayani, a mãe de Vrindavan Das Thakur Mahashaya. Ela é a esposa, não, ela é a sobrinha de Shivas Pandita. Então, Vrindavan Das Thakur era um menino de 4 anos e Mahaprabhu já estava fazendo seu Sankirtana naquela época. Então, Maharaj está falando do autor do Chaitanya Bhagavata e de sua mãe. Então, Krishna deu para ela o seu remanente e ela começou a chorar em êxtase. Mas os sarrajias vão dizer coisas maldosas. Mahaprabhu deu algo sensual para uma menina. É por isso que ela chorou? Olha que sujeira, olha o coração imundo, cheio de veneno que eles têm. As cobras são melhores do que essas pessoas. Eles vão falar, insultar o Senhor Supremo nesse passatempo. É por isso que Mahaprabhu preferia estar sozinho do que lidar com as Matajis. Ele agiu de maneira estrita, porque senão as pessoas teriam criticado. Eles criticaram ele dando seus remanentes para uma criança, imaginem. Então, mas Mahaprabhu nunca aprovou Joshit Sangha. Ele é o Senhor Supremo, ele entendia que Iraya Ramananda era aprakrita, que ele não tinha ideia de coisas materiais. Para desenvolver esse tipo de emoção totalmente transcendental, é muito perigoso, muito difícil. Como nós podemos desenvolver isso? De alguma maneira. Rishasingha Muni no Mahabharata, que nasceu de uma corça. Ele não entendia o que era uma coisa e o que era outra. Mas mais adiante ele vai ser contaminado por algum truque. Sukadeva Goswami também. Mas ele não se contaminou. Então, quando trata-se de um Mahabhagavata, eles não são contamináveis, mas a alma condicionada se contamina com qualquer coisa. Então, entender o que é a satsanga, o que é a renúncia, o que é a verdadeira conexão com os Vaishnavas puros, isso nos faz entrar em Aprakta Rasa Tattva. Nós podemos entrar no êxtase, nas verdades sobre o êxtase transcendental. Caso contrário, nunca. Você vai ficar na frente do portão pedindo para entrar, mas você não vai conseguir entrar. Então, Mahaprabhu nunca aprovou as atividades. Se houvesse alguma atividade ruim em Iraya Ramananda, se ele aprovou o fato de que Iraya Ramananda estava ensaiando aquelas dançarinas, ele não teria aprovado se tivesse alguma coisa errada. Ele mesmo disse, eu não tenho a qualidade dele de ser assim tão
renunciante. Então ele colocou Ramananda acima dele mesmo, apesar dele ser o auge da opulência da renúncia. Ele vai dizer, somente Ramananda pode agir dessa maneira. Ele está totalmente purificado. Mahaprabhu afirma isso. Quem tem esse tipo de poder para estar acima da luxúria? Totalmente acima da luxúria. Quem pode falar com qualquer pessoa estando completamente desconectado de qualquer traço de luxúria? E ao mesmo tempo, Mahaprabhu dá uma punição para o Chota Haridas. Ele não quer nem ver seu rosto. Então nós temos que pensar e voltar nesse ponto. Por que ele deixa Ramananda ensaiar as dançarinas e não olha mais no rosto de Chota Haridas? Isso tem que ser a nossa reflexão. Agora nós vamos falar sobre algo relativo a Rasa Tattva. Mesmo sem ter poder e ideia de falar sobre isso, nós não podemos falar sobre isso, mas nós vamos tentar analisar um pouco. Então, depois de falar de Hera Panchami, então existe o dia do Ratha Yatra, que é o dia de Ditya. Vocês não estão entendendo? O que eu posso explicar? Maharaj está falando dos titis da lua. Um deles chama-se Panchami. E na sequência de 3 Panchamis, tem uma relação relativas aos dias importantes dos dias importantes relativos ao Ratha Yatra. Então, em Ditya é o dia que começa o Ratha Yatra, no mês de Asar. Você não sabe? Até hoje vocês não sabem o que é isso? São os meses em sânscrito. Maio. Então, passam 3 Panchamis. E no Hera Panchami, é um termo técnico. Hera Panchami significa olhar, enxergar. O Panchami significa quem vai ver quem. E nós estamos falando sobre isso. Hera Panchami é o dia entre o Ratha Yatra e o retorno do Ratha Yatra. Então é o dia que fica na metade. Então existe o Hera Panchami, que é um festival que fica na metade do festival do Ratha Yatra. Então o que significa Hera Panchami? Então Lakshmi Devi, ele pede a permissão de Lakshmi Devi Jagannatha, porque a consorte de Jagannatha no templo é Lakshmi. Ele diz, eu vou e voltarei muito rapidamente, estou indo para o Vrindavana. Dessa maneira, Jagannatha sobe na carruagem e vai até Balagandhi, no Gundicha Mandir, no templo de Gundicha. E ele observa a floresta que fica ao redor do templo de Gundicha como se fosse a floresta de Vrindavana. Mas, enquanto isso, Lakshmi Devi fica brava. Lakshmi Devi fica brava. E Jagannatha fica... Ela disse, Jagannatha prometeu que ia voltar. E ele não volta. Eu sou a deusa da riqueza. Quem está freando o meu Senhor? E ela fica brava. E ela quer punir aqueles que são os culpados, que estão criando esse problema, que estão freando Jagannatha. Lakshmi Devi sai do templo de Jagannatha, num palanquim, com todas as suas servas. E ela quer bater naqueles que estão freando Jagannatha. É um passatempo doce, na verdade.
Então, antes de discutir esse aspecto, antes de analisar esse aspecto, nós temos que ter uma concepção básica sobre o que quer dizer a Prakrita Rasa. Antes de entrar nesse assunto, nós temos que ter uma concepção básica do que significa a Prakrita Rasa. Nós temos que desenvolver isso. Caso contrário, nós vamos nos confundir sobre o que é a raça material e a raça espiritual. E isso não é desejável. Então, segundo o Rasa Tattva, está escrito: então, o que quer dizer este mantra? Essa é a definição de Aprakrita Rasa, de êxtase espiritual. Então, quando você transcende o limite da sua concepção material, a sua concepção mental, a sua inteligência tem uma limitação. A sua concepção material, ela vai só até um determinado ponto. Caso além daquilo você não consegue ir. Então existe uma área na qual fica confinada o seu poder de pensamento. E você só pensa dentro dessa área, mas você não pode ir além desse raio. Então a definição de rasa que nos é dada por Rupa Goswami Pada. Quando você transcende o limite da sua própria mente, como a ideia de um foguete que se liberta da força gravitacional. Então, como aquele foguete que corta a relação com a gravidade. A ciência, hoje em dia, chamaria isso de velocidade de escape. Então, primeiro é dada essa velocidade, e depois, quando a aceleração da gravidade é cortada, ele consegue alcançar uma zona livre, onde ele pode se mover. Isso é calculado. E aí ele pode orbitar ao redor da Terra. Então, dessa maneira, você observa tudo do satélite. Imagina que você esteja na Índia e queira assistir às Olimpíadas. O que ocorre? Então, você vai assistir uma transmissão através da tecnologia que é transmitida por satélite, afirma-se hoje. Então, quando você atravessa o limite do meu poder de pensamento, então você vai achar uma nova área, como o espaço. Quando a sua mente pode sair da órbita gravitacional do pensamento material. Então, é assim que os Vaishnavas fazem. Eles entram num diferente nível de inteligência. Então, quando você consegue transcender o limite do seu pensamento material, você sente algo excelente. O seu coração se enche de Shuddha Sattva, ele fica brilhante. O seu coração fica iluminado por um êxtase transcendental, por uma visão de pureza absoluta. Você não pode nem desejar nenhum tipo de contaminação. Quando você alcança esse nível, quando o seu coração alcança Shuddha Sattva, este brilho, neste momento, você sente um sentimento especial. Isso é chamado de rasa. Como no mundo material, quando nos órgãos dos sentidos vêm em contato com a matéria, nós desfrutamos sim ou não? Quando
os nossos órgãos dos sentidos entram em contato com o objeto, com a matéria, nós estamos desfrutando. Quando os nossos olhos querem ver uma mulher muito bonita, então você desfruta de olhar lá. Só porque eu queira ouvir uma música bonita, meus ouvidos ouvem esse som material. Então, dessa maneira, quando os seus órgãos dos sentidos vão na direção de uma coisa ou de outra, você vai desfrutar de ver uma coisa bonita. A natureza, o que quer que seja bonito. Então você entra em contato com a matéria, é assim que você desfruta. Então quando os seus ouvidos ouvem um som agradável materialmente, então você desfruta. Então cada um dos seus órgãos dos sentidos está preso a esses objetos materiais, um objeto respectivo relacionado a ele, não, os objetos dos sentidos. Então esse desejo de desfrutar, mas com esse desejo de desfrutar a matéria, nós nunca conseguiremos atravessar o limite das coisas. Tudo fica dentro deste âmbito material. E você está preso numa armadilha. Tome cuidado, você está preso numa armadilha. Não pense, eu sei filosofia, eu posso falar. Eu sou um grande sadhu. Não pense assim. Isso é uma armadilha de Maya. Quando você puder cortar totalmente essa armadilha de Maya, e você vai sentir um desfrute espiritual, um fluxo de desfrute dentro do seu coração. O seu coração fica todo iluminado. Isso chama-se rasa. E aí você sente um sentimento que chama-se rasa. É uma concepção básica. Então, toda a rasa material não pode ser comparada com a prakrita. Se você está em contato com a matéria, você não pode alcançar esse nível. Então você só fica preso nos desfrutes respectivos aos órgãos dos sentidos. Mas a prakrita ananda, a prakrita rasa, está muito além disso. Aonde ela está? Aonde está esse êxtase espiritual? É aquilo que Mahaprabhu quer nos dar. Esse era o seu erro. Ele queria distribuir a prakrita rasa. É por isso que nós estamos tão sujos. Ele queria nos dar, de graça, tudo, prema. Mas quem aceita o processo? Não existem candidatos. Nós queremos pular etapas. Então, o rei vai arranjar tudo para o Hera Panchami, para o dia do Hera Panchami. O rei está em Purushottama, ele mora lá, ele já está lá. E o rei disse, vocês têm que fazer o Hera Panchami Utsava, o festival de Hera Panchami, de maneira majestosa, para que Mahaprabhu observe esse festival e fique muito feliz. O rei está lá enquanto Mahaprabhu está lá. Então vocês têm que arranjar o Hera Panchami de tal maneira, de uma maneira suntuosa, entusiasmante, para que Mahaprabhu e seus companheiros eternos possam desfrutar da melhor maneira possível, diz o rei. Então, de acordo com o desejo do rei, todo o arranjo é feito do Hera Panchami. Então, Mahaprabhu, Sarupa Gosai, Sarupa Damodar, todos eles, Rai Ramananda, quem não vai? Nityananda, todos eles num grande grupo. Eles escolhem um lugar específico no qual eles vão assistir o festival. Eles vão enxergar o festival de um lugar estratégico para enxergar este festival. Então o rei arranja tudo. Se sente ali com os seus associados, com Sarvabhauma, com todos eles. Então Lakshmi Devi sai de dentro do templo durante o Hera Panchami. E ela vem montada num palanquim, com um arranjo extremamente opulento. Ela é Lakshmi Devi. Ela é a deusa da fortuna. E ela está sentada no palanquim.
e leva tempo esse processo. E nesse ínterim, Sriman Mahaprabhu discute with Swarupa Damodaya, Shrivas Pandita, with Advaita Nityananda. Mahaprabhu senta-se lá e discute pontos específicos com eles. Mahaprabhu queria ouvir algo sobre as belezas de Vrindavana. E Swarupa Goswami vai analisar esses tópicos sobre a beleza de Vrindavana, que é plena de todos os tipos de ananda, de desfrute espiritual. As gopis Krishna. As gopikas não são mulheres, elas são Swarup Shaktis, lembrem-se. Então, Krishna e suas energias caminham por Vrindavana, cheios de flores e frutas. E não existe inimizade, não existe himsa, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de preocupação e ansiedade. Ninguém em Vrindavana ataca um ao outro. Em Vrindavana está explicado que ela é naturalmente livre de qualquer tipo de inimizade. Não existe um animal, nada que possa bater contra outra coisa, atacar outra pessoa, nada. Vrindavana está livre de qualquer tipo de inimizade, de conflito. Tudo é perfeito. Yamuna flui e as flores desabrocham, os perfumes são inebriantes. Mahaprabhu então discute. Shrivas Pandita está lá. Shrivas Pandita está lá. Quando Swarupa Goswami discute as glórias de Shri Vrindavan, sobre Radharani e tudo mais. Shrivas Pandita diz: a nossa Lakshmi Devi é a deusa da riqueza. Ela é majestosa. Radharani não tem ornamentos, ela só tem umas flores. Olhe para Lakshmi. Você pode vê-la cheia de joias. Então existe... Eles fazem isso para desfrutar, não é uma briga de verdade. Shrivas Pandita vai dizer: a minha Lakshmi, veja, ela é majestosa. Ela é a deusa da fortuna. Mas Radharani, ela só tem umas flores, umas frutas. Mahaprabhu ri. Shrivas, você se esquece que em um ângulo de Vrindavana existem tantos tesouros que toda Vaikunta não pode ser comparada com uma partícula de poeira do chão de Vrindavana. Mahaprabhu ri e brinca com ele. Você Vaikunta Parshad, ele fala, você é Narada Muni. Narada Muni é associado de Vishnu Lakshmi. Então nós temos que esclarecer isso. Você é Vaikunta Parshad, é por isso que você glorifica Lakshmi Narayan. Mas a Swarupa original de Narada Muni é de um Vrajavasi. Então Maharaj vai esclarecer isso. Então, Narada já é uma expansão de um Vrajavasi, de um vaqueirinho. Ele entende quantos tesouros existem em Vrindavana. Na verdade, eles estão conversando e brincando. Então, num ângulo de Vrindavana, diz Mahaprabhu, existem infinitas Vaikunta Jagats dentro de cada uma daquelas partículas de poeira no chão. E em Vrindavana existe a doçura. A doçura é o fator predominante. O que há de principal em Vrindavana é a doçura. Se existem opulências, a doçura vai diminuir. Então todas as opulências estão encobertas. A Shwarya, a opulência, está encoberta por Madhurya, pela doçura. A Shwarya, a opulência de Vrindavana, seria infinita, imensa. Mas ela é derrotada pela doçura. Então ela está encoberta por essa outra energia superior. Como Mahaprabhu, ele tem as mesmas opulências de Krishna, mas elas estão também encobertas. Bhagavan Shri Krishna é Madhurya Pradhan, Audaya Vigraha. Então, Krishna
tem audária, ele tem o coração aberto. Ele está sempre distribuindo misericórdia. Então, em Krishna, a doçura é predominante, ainda que ele seja cheio de misericórdia. Em Mahaprabhu, a misericórdia é predominante, ainda que ele seja cheio de doçura. É o contrário. Eles têm uma inversão dessas duas qualidades. Os dois são avatares. Então, Gauranga é Audarya Pradana. O coração dele ainda é mais misericordioso. E o coração de Krishna é mais doce. Eles têm uma complementariedade entre misericórdia e doçura. Os dois têm. Mahaprabhu também é doce, mas a doçura dele está dentro dele. Ele não se manifesta como Krishna. Então essa doçura não sai para fora. O que transborda de Mahaprabhu é a misericórdia. E o que transborda de Krishna é a doçura. Então, Gaura Lila é um passatempo tão extraordinário que ele não ocorre dentro de Vrindavana. Ele é algo extra Vrindavana. Então, esse passatempo de Radha e Govinda estão contidos dentro dos passatempos de Mahaprabhu. Existe uma bhava específica em Mahaprabhu que ela é extraordinária e ela é única, ela não está dentro de Vrindavana, ela acontece fora de Vrindavana. Parênteses, Mahaprabhu é aquele que vai descrever Vrindavana, então ele fica fora, ele está em Svetadvipa, ele está do lado de lá do oceano de leite, descrevendo Vrindavana. Então, Mahaprabhu diz, Shrivas, você esquece, você é um Vaikuntha Parshad, você é um associado de Vishnu e Lakshmi. Mas, na verdade, a forma original, número 1 de Narada é a forma de um Saka como Vrajavasi. Mas Swarupa Gosai, pessoalmente, nunca foi para Vrindavana. Mas Mahaprabhu vai dizer que ele é o Vrajavasi principal. Ele nunca foi para Vrindavana aqui, né? Prabodhananda Sarasvati Pada também nunca foi até Navadvipa. Então, como é que ele descreve Navadvipa nos seus livros? Ele escreve tudo sobre Gauranga. Swarupa Gosai nunca foi para Vrindavana. Então, agora você deve realizar que Vrindavana não é um local que você possa ir e contaminar. Você não pode ir em Vrindavana do ponto de vista material, ela não existe nesse ponto de vista. A verdadeira Vrindavana é transcendente. Então, Swarupa Gosai é um Vrajavasi, ele é Lalita Shakya, apesar dele não ter ido para Vrindavana no passatempo material. Prabodhananda Sarasvati é Tunga Vidya Shakya. São as expansões principais de Radharani. Lalita, Visakha e Tunga Vidya. Ele nunca veio para cá. Ele nunca veio para o Goradama. Ele nunca veio para Mayapur, para Navadvipa. Ele nunca veio para olhar para cá. E ele escreve em detalhes sobre os passatempos de Gauranga aqui. Como é possível? Que estranho. Então, nós temos que realizar, você tem que realizar que através dos olhos não podemos ver Vrindavana, nós não podemos ver Navadvipa, e essa é a evidência. Swarupa Gosai existe eternamente em Vrindavana. Então Mahaprabhu, ele está no meio de Swarupa Gosai e Shrivas Pandita. E os outros também estão cada um dizendo uma coisa. E no meio tempo, de repente, Mahaprabhu desenvolve Radhabhava. De repente, Radhabhava se manifesta dentro de Mahaprabhu. De repente, no curso da discussão, Mahaprabhu manifesta Radhabhava. Quando ele desenvolve Radhabhava, Swarupa Gosai entende. Mahaprabhu está manifestando Radhabhava. E ele vai fazer um kirtana maravilhoso. Todos eles. E no meio tempo, quando Nityananda Prabhu vê que Mahaprabhu desenvolve Radhabhava, quando Nityananda, ele estava lá, quando Mahaprabhu percebe que Mahaprabhu está desenvolvendo Radhabhava, imediatamente ele sai dali. Ele sai dali.
Entende? Sempre que Nityananda Prabhu vê que Mahaprabhu está manifestando as emoções de Radharani, ele precisa sair. Porque seria Rasabhava, seria uma conexão, um curto-circuito de raça. Então, ele não pode ficar perto de Gauranga, porque, da mesma maneira, Balarama não fica perto de Krishna quando ele está com Radharani. Mas aí os Sahajias vão falar uma filosofia toda errada. Eles vão misturar tudo. Eles não entendem essas diferenças, para que eles recebam a vantagem de ter dinheiro e posição. Então eles não contam essas coisas e vão dizer que tudo isso se mistura. Então isso é algo importante de entender. Mahaprabhu volta para a sua posição normal e aí ele vê Lakshmi Devi sendo transportada no palanquim. Depois de vir Lakshmi Devi brava para o passatempo, ela manda suas servas e fala: amarre todos eles, porque eles estão freando o retorno do meu Senhor. Ele deveria retornar. Por que ele não voltou até hoje? E elas vão, é um passatempo que é encenado, né? Então, elas vão bater nos pandas. Hey, por que vocês não trouxeram o Senhor de volta? Os pandas, os servos de Jagannatha. Por que? Elas falam, por que vocês pararam? Vocês frearam Prabhu. E elas batem nele. E os pandas rolam no chão e pedem, por favor, não batam em nós. Hoje ou amanhã, no máximo hoje e amanhã nós vamos devolver o Senhor. Não bata na gente. Elas amarram os pandas e batem neles. E Mahaprabhu dá risada. Esse tipo de passatempo doce ocorre. Nós vamos mandar o Senhor até você. Eles respondem. E Lakshmi diz, vocês vão mandar? Senão depois eu vou vir aqui e vou prender vocês, ela fala. E Lakshmi Devi, depois de punir a todos os pandas, que é uma forma de misericórdia, né? Todos os devotos dão risada vendo esse humor que vai acima da inteligência, né? Então, as servas de Lakshmi Devi vão encenar este passatempo, né? Então, depois disso, Lakshmi Devi retorna ao templo de Jagannatha. Então, geralmente, o Hera Panchami acontece de noite. Os devotos não sabem, eles nunca viram. Ele acontece geralmente entre as 11, 12 e 1 da manhã, não de dia. É raro assistir. A maioria dos devotos não veem o Hera Panchami. Eles têm que ficar acordados até essa hora. Todos os anos ocorre. Então, durante o Hatha Yatra, você assiste o Hera Panchami. Então, agora Lakshmi Devi, depois que eles juram que vão devolver o Senhor Supremo. Então, dessa maneira, o Hera Panchami, o Utsava, o festival de Hera Panchami, termina e eles tomam a prashada, Mahaprabhu e os devotos. E agora Mahaprabhu volta para o Gambhira Mandir. E vou tocar um passatempo. E depois nós vamos discutir sobre Rupa Goswami. Agora o festival de Hatha Yatra terminou. Então, dia após dia, depois do Hera Panchami, o Hatha Yatra pode ocorrer. Então, nesse meio tempo, eu já comecei com um verso que você esqueceu. E o que diz esse verso? Esse verso diz que todos os associados de Gauranga Mahaprabhu, Krishna Kirtana Gananapanatara, todos os associados de Gauranga, eles estão absortos num êxtase extremamente doce, de Kirtana e Ananda. Nem mesmo em sonho nós podemos imaginar este êxtase. Se nós experimentamos já algum pouquinho, nosso Guru Maharaj, Tirtha Goswami Maharaj, naquela época, quando Shanta Goswami Maharaj fazia
kirtanas, nós experimentamos um pouquinho desse êxtase. Esse êxtase nós recebemos somente pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas. Que tipo de desfrute ninguém sabe. Que tipo de desfrute infinito. Tirtha Goswami Maharaj estava no templo e ele fazia o Ratha Yatra. Depois da prachada, aconteciam esses kirtanas. Então, nós tomávamos prachada, passávamos o dia sem prachada naquela época. E depois nos entrávamos nesse corredor. Essa experiência é inesquecível. Tinha tanta gente, Maharaj está falando do fato que as pessoas, na hora que eles transportam as carruagens, tem tanta gente para puxar as carruagens, que você tem a impressão que você vai ser esmagado. Mas esses dias se foram em que o nosso Guru Varga maravilhoso estava todo presente. Agora, hoje em dia, os acharyas só querem dinheiro. Cadê o desfrute transcendental desses passatempos, desses utsavas, desses festivais? Agora os nossos devotos estão com Mahaprabhu. Eles poderiam ser comparados com abelhas, como nós já explicamos. Eles podem ser comparados com abelhas, como? Os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu pode ser comparado com uma flor de lótus. E os devotos são como abelhas que colhem pólen, mel, dos pés de lótus do Senhor Supremo, e eles desfrutam em êxtase. Todo mel vem dos pés de lótus do Senhor. Todos os devotos devem ser comparados com cisnes. Todos eles estão voando ao redor dos pés de lótus de Gauranga. E eles vão, como cisnes, colher o coração da flor de lótus. É algo muito saboroso. Então todos os devotos podem ser comparados com cisnes e abelhas que desfrutam noite e dia. E de onde vem esse desfrute? Krishna Kirtana. Então, dessa maneira, eles vão receber todo esse êxtase. Então, os escritores dizem, a minha língua poderia ser comparada ao deserto. Como eu posso falar sobre Gauranga? Shri Krishna Chaitanya. A minha língua é o deserto, se eu tiver que falar sobre ele, porque é impossível descrevê-lo. Por vidas infinitas nós falamos blá, 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 blá material. Nós não desfrutamos do gosto do Krishna Chaitanya Nama. Infinitas vidas nós experimentamos o gosto da conversa fiada material. Nunca nós recebemos o gosto do Krishna Chaitanya Nama. E Bhaktivinoda Thakur escreve, Narottama Das Thakur escreve, que você deveria sentir o contrário. Narottama Das Thakur diz que quando você pronuncia o nome de Gauranga, você entra em êxtase. Narottama Das Thakur escreveu isso. Aqueles que gritam o nome de Gauranga recebem todo o prema em seu coração. Bhaktivinoda Thakur escreve que rapidamente nós podemos alcançar prema. Então, os devotos todos estão desfrutando ao redor de Mahaprabhu. Não como nós que queremos dormir e comer coisas materiais. Eles ficam com Mahaprabhu desfrutando de coisas transcendentais. Então, Govinda, vejam, todo mundo vai, mas Govinda não está lá, ele não está descrito. Ele está ocupado no seva de Mahaprabhu. Ele não está interessado em nada além do seva de Mahaprabhu.
Ele só está interessado no seva de Mahaprabhu. Sometimes going with Mahaprabhu, Às vezes ele vai com Mahaprabhu, here and there, aqui e all ali. the time very alert, Mas o tempo todo ele está muito all alerta the time very alert about sobre Prabhu Seva. o seva do Senhor Supremo, Prabhu Seva. So, Gauranga Mahaprabhu Então Gauranga Mahaprabhu, lying on ground, num determinado momento, estava deitado no palácio de Gambhira. is owned by the Kuti. Maharaj chama às vezes o templo de palácio. That Govindo, Então, every day after Mahaprabhu taking prasadam, taking todos os dias, Govinda, depois que o Senhor Supremo toma a prachada, ele descansa um pouquinho. usual rule, A regra era essa, que um pouquinho Govinda descansasse. Govindo going inside the Ele entra dentro do Bhajana Kutir do Senhor Supremo. Ah, não, é Mahaprabhu que descansa. E ele massageia as pernas de Mahaprabhu. giving message to Mahaprabhu. It is the rule. Essa era o costume entre eles. Mas nesse dia, Mahaprabhu dorme atravessado no quarto e ninguém conseguia entrar, porque ele fica perto da porta. Você já foi lá no Gambhira? É bem pequena essa cela, é uma cela que tem uma porta pequena. Mahaprabhu entrava ali e Mahaprabhu deitou ali perto da porta, então ele não podia entrar no quarto. E Govinda fica triste. Ele fala, meu Deus, como eu vou poder passar? Ele tenta acordar o Senhor Prabhu. Prabhu, Give me side, I can go inside. dá um espaço para eu poder entrar no quarto, I can go inside room to do my nitya seva. para fazer meu seva diário. Mahaprabhu speaking, you can Mahaprabhu go, diz, cannot go. se você for, se você não entrar, tá tudo bom. Eu não consigo me mexer. I cannot move my body. Eu não consigo mexer meu corpo. Eu estou cansado. Bhagavan is tired. O Senhor está cansado. I'm very tired. I cannot move even my body. Eu não posso me mexer. Ele responde, você pode vir ou não. Through this lila, Mahaprabhu Através desse passatempo, Mahaprabhu nos mostra um Siddhanta. is Bhagavan. Ele é o Senhor Supremo. I cannot move. O Senhor Supremo diz, eu não posso me mexer, eu estou cansado demais. Your seva. É por misericórdia que ele faz isso. Nitya seva cannot be Nitya Seva não pode ser freado. nitya seva. O Seva eterno não pode ser freado. Morning, japa, you can live? No. Nitya O Gayatri, a Japa, você pode abandonar? Não. no Diariamente você tem que cantar. nitya namja. Cantar os santos nomes, o Gayatri, ouvir o Harikata. All nitya. It is Tudo isso é Nitya Seva. those who are going to play their musical activity. Aqueles que vão agir de maneira caprichosa, hoje eu vou ouvir, amanhã eu não vou ouvir, eles não estão ainda em Nitya Seva. Eles ainda estão abaixo desse nível. Now Govindo what going to do? Então o que Govinda vai fazer? Govinda faz So going to isto. fresh cloth Ele pega um pano limpo and going to put on the body of e cobre o corpo de Mahaprabhu. cross Mahaprabhu. E ele pula por cima do Senhor. Mahaprabhu está dormindo. Mahaprabhu põe lá com um pano por cima, pano limpo, e passa por cima para que a poeira das suas pernas não possa cair sobre o Senhor. Então ele pula para o lado de lá. And going to massage the lotus. E ele massageia os pés de lótus do Senhor Supremo. Nice. Mahaprabhu speaking. Mahaprabhu diz, ei, Prasadam. vá para a prachada, vá tomar prachada. O Senhor fala dormindo. Eu não posso ir porque você está dormindo. Rules. Era a regra. Mahaprabhu taking. Depois que Mahaprabhu toma a prachada, ele descansa e o resto da prachada, um pouco ia para Haridas Thakur ou para Rupa Goswami, e o que sobrava, With Govindo. Govinda tomava. Now prasadam is kept there. A prachada então estava lá esperando por ele, Messaging the mas Govinda está massageando a perna do Senhor Supremo. Ah, in our new place. as pernas do Senhor Supremo eram gigantescas. Você viu a foto? Aquela é a foto dos pés do Senhor Supremo. 20 years back, 20 anos atrás, Gauri devotee. um devoto da Gaudiya que servia dentro do templo de Jagannatha. Ele é um Jagannath lotus feet is devoto Gaudiya. they are not going to allow you. Ele não deixa, ninguém pode entrar onde estão os pés de lótus de Jagannatha, mas eu fiz amizade com ele. Eu dei uma doação para ele, eu dei um pano novo para ele. Você coloca Leg, because o sândalo, all chandan there. tudo em volta dos pés de lótus do Senhor. E eu dei um pano novo, Impression of that. e se você conseguir a marca daquele pé, não posso fazer. Eu falei para ele, você é meu amigo, você pode me abandonar, você é servo dele. Please, you
favor. E pela misericórdia de Gurudeva, de alguma maneira, ele concordou. Ele nunca teria concordado. Raghu Prabhu quis, mas ele não conseguiu. E ele concordou. E depois eu dei para ele esse pano novo e ele colocou os pés dessas pegadas de Jagannatha, dos pés da deidade. Então eu levei isso comigo durante 20 anos. E eu dei isso para um grande artista. Eu falei, olha, tá vendo? Esse desenho você agora vai ter que fazer um desenho. E ele desenhou os pés de lótus grandes ali. Os pés de lótus de Jagannatha, que eu coloquei dentro de uma moldura. Mahaprabhu, Govinda serviu. Como que eu posso ir? Tomar prachada. Como que você entrou? Do jeito que você entrou, você pode sair, Mahaprabhu fala para ele. Por que você não vai pegar prachada? Agora está tarde. Você está dormindo, eu não posso sair. Como que você entrou? Sai do jeito que você saiu, que você entrou. Mas Govinda fica quieto. Isso é o seva. Quando ele entrou, a questão era servir o Senhor Supremo. Agora, ele que ia comer prachada para a barriga dele, então ele não se permitiu. Entre o interesse do Senhor e o próprio interesse pessoal, Govinda não se permite fazer o seu próprio interesse pessoal. Govinda era tão alerta que você não pode imaginar. Então todos os devotos da Gaudiya diziam, Govinda é uma segunda Satima. Govinda não estava interessado em nada. Ele estava interessado em como servir o Prabhu. Como o Prabhu pode se sentir confortável. Govinda está sempre corrigindo. Ele dava bronca em Mahaprabhu. Vai tomar prachada agora, está na hora da prachada. E ele dava bronca nos devotos. Se você continuar falando, o senhor vai ficar falando, ele não vai comer prachada. Vocês só falam de Krishna Lila. Deixa Mahaprabhu comer. Govinda era pontual e sincero até a última gota. Não podemos nem imaginar a sorte dele, a fortuna dele. Mahaprabhu ia perto dele, ele seguia o Senhor de perto. Vamos supor que o Senhor ia para o templo de Jagannatha, às vezes ele ia, às vezes não ia, Govinda, né? Então às vezes ele ficava fazendo seva, mas às vezes ele ia atrás do Senhor, controlando, de longe. Se alguém trava algum presente para o Senhor, ele dava o presente para Govinda. Você pode dar isso para o Senhor? Falavam para ele. Você pode dar isso para o Prabhu? Então, quando todos os devotos vêm, antes do Ratha Yatra, eles vêm com alguma apresentação, com as preparações que eles traziam para o Senhor. Porque o ano inteiro eles preparavam coisas. E o Senhor dava alguma coisa, algum molho que tinha sido trazido pelos devotos, algum tempero. Eles pensavam que Mahaprabhu vai ficar com a barriga quente, com a barriga fria, então eles faziam umas preparações para medicar o Senhor Supremo, né? Os habitantes de Navadvipa. Então você daria risada de tantas preparações que eles faziam para ele, para uma coisa, para outra. Aí um pegava mango seco, manga de outra coisa, e com sal e com açúcar. Todos os tipos de coisas eles preparavam. Milhões de tipos de preparações eles faziam, de acordo com o seu amor para servir o Senhor. E às vezes o Senhor não tinha tempo de comer tudo isso. Então era Govinda que trazia, ele ficava bravo. Todo dia vocês vêm aqui, eles vêm me perguntar, você deu aquilo que a gente trouxe de Navadvipa para o Senhor? Eu vou ter que mentir? Vocês não deixam ele comer? Eu vou ter que mentir para eles, você não come nada. Os devotos estão trazendo isso para você, para servir você, e você não come. Vocês deixaram... Eles perguntavam para ele, você deu o que eu trouxe para o Senhor? E Govinda ficava sem graça e falava, eu estou tentando. Quem trazia o quê? Aí Mahaprabhu de repente falava, agora, traz.
Quem trouxe o quê? Pode trazer tudo então. Você está reclamando? Eu vou comer tudo. Então ele trazia tudo. Govinda trazia ele, e o Senhor abençoava as pessoas comendo. Então isso foi dado por Raghav. E esse aqui, quem deu? Esse aqui foi Damayanti que deu. Esse aqui foi dado por Malinima. Ele ouvia e comia. Ele é Jagannatha. Depois ele comeu tudo, ele falava, tem mais? Você quer que eu coma mais? Não, você já comeu tudo. Tem mais, mas depois eu dou amanhã. Ele é o Senhor Jagannatha. Então todo dia Govinda falava para ele comer, ele não comia. E teve um dia que ele mandou, falou, então traz tudo. Você está reclamando tanto, eu vou comer tudo hoje. Traz aí. Ele comeu tudo como Jagannatha. E ele perguntava, quem foi que trouxe isso aqui? Giriraj. Então, no final ele falou, tem mais? Ele comeu montanhas, tudo que ele não tinha comido o ano inteiro, ele comeu no mesmo dia. Tem mais? Traz. Tem mais? Traz. Acabou? Como Jagannatha, Mahaprabhu devorou tudo. Assim ele abençoava todos os devotos que traziam esses presentes para ele. Isso também aconteceu, esse outro passatempo, e eu só vou mencionar isso hoje. Mahaprabhu foi para algum lugar com Govinda e de repente Mahaprabhu escutou uma música do Gita Govinda, que é uma canção que as gopis cantam para Krishna. Depois de ouvir isso, Mahaprabhu ficou maluco. Da onde veio essa música? Quem está cantando? Da onde? Mahaprabhu corre na direção desse som. Da onde essa música está vindo? Gita Govinda é uma canção famosíssima. Uma canção linda. Nós não temos o direito de cantar o Gita Govinda. É uma canção extremamente elevada. Nós não temos direito. Eu estou cantando, mas eu não tenho direito de cantar. Então, essa canção, alguém estava cantando e Mahaprabhu escuta, né? E ele corre na direção da fonte desse som como um louco. Ele está cantando essa canção para abraçar essa pessoa. Govinda corre atrás dele, Prabhu. Ele corre como vento. Govinda vai super rápido. Senhor, pare. É uma mulher que está cantando, é uma Mataji. Uma Mataji. E Mahaprabhu para. E ele fica petrificado. Ele não pode se mover. Senhor, é uma Mataji que está cantando, é uma Mataji. E ele ouve e para. Ele fica como uma estátua, ele não pode se mover, nem para frente nem para trás. E depois, de alguma maneira, Mahaprabhu volta à sua mente normal, ele abraça Govinda. Hoje você salvou, protegeu a minha honra como sannyasi. Eu ia perder toda a minha renúncia. Eu ia perder tudo. Você me fez um grande seva. Da mesma maneira, você tem que estar sempre tomar cuidado comigo, porque eu posso correr de um lado para o outro, para que eu não perca a minha renúncia. O que Mahaprabhu diz? Govinda, você protegeu a minha vida, eu ia perder tudo. Então Mahaprabhu disse, Govinda, eu não sei quem está cantando. Se eu fosse abraçar essa pessoa, eu perderia minha renúncia. Vejam, esse mesmo Mahaprabhu. Tente equalizar tudo isso. Quando Mahaprabhu ensina o que para nós? O que ele quer nos ensinar? E por quê? Por que ele faz esses passatempos? Dentro do templo de Jagannatha, um dia, estava lotado. Estava cheio dentro do templo de Jagannatha, todo mundo se empurrando. E Mahaprabhu
está apoiado num pilar. Garuda Stala, o pilar onde fica em cima a deidade de Garuda. Ele está apoiado ali, olhando para Jagannatha, completamente absorto, chorando para a deidade. E nesse meio tempo, uma senhora velhinha de uma tribo, ela era pequenininha. Ela diz, eu não estou vendo Jagannatha, ela fala. Está muito cheio de gente. Então, e ela sobe no ombro de Prabhu. Ela sobe no ombro dele. Ela apoia o joelho no ombro de Mahaprabhu para ver Jagannatha. Então, quando o Goswami vê aquilo, ele grita com ela, o que a senhora está fazendo? A senhora ficou louca? Ele grita pesado com ela. Mahaprabhu fala, não perturbe ela. Ela está absorta em Jagannatha. Esse tipo de amor, se eu pudesse receber, se eu pudesse sentir a devoção que ela tem, eu alcançaria o sucesso espiritual, Mahaprabhu responde. Então, existem essas complexidades, quando Mahaprabhu vê, por exemplo, uma fé que é totalmente pura, então aquilo passa por cima das regras. Nesse caso, né? Ela era uma senhora de idade, muito velhinha. Então, quando ela se apoia nos ombros de Mahaprabhu e vê para ver Jagannatha, Mahaprabhu não vai ficar chateado. Ele diz, não, a devoção dela é puríssima. Eu quero ter uma devoção como a dela. Então ele nos ensina que existe um equilíbrio. Que nós temos que entender aonde está a pureza. Ele sabia que no coração dela estava totalmente puro. Ele disse, deixe que ela olhe para o Senhor Supremo. Deixe que ela olhe para a deidade Jagannatha. Eu gostaria de aprender a olhar Jagannatha com ela. Então, se você não ouve todos esses passatempos sob a guia de um Vaishnava puro, você não vai entender. Mahaprabhu faz de um jeito, depois ele fala outra coisa. Você vai ter que conseguir harmonizar tudo isso e entender por que ele faz uma coisa e outra. Então hoje eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar o festival do Ratha Yatra com Mahaprabhu, o retorno das carruagens. E o que Rupa Goswami Pada escreveu, nós vamos conversar amanhã. Nós vamos analisar amanhã.